Não sei se foi muito além daquilo que vocês estavam a esperar ou a expectativa que tinham naquilo que eu vos estava a dizer, mas também muitas vezes para nos espicaçar e para nos perceber e entender que Deus não parou de trabalhar. Deus não encostou e a obra está completamente feita e Ele não faz mais nada. Ele só faz é estar lá só a interceder por nós. A ação de Deus sobre a terra ainda hoje é evidente através do Espírito Santo de Deus, de acordo com o que Ele entende fazer, da forma como entende fazer. Então podemos orar sobre isso ao Senhor, que assim aconteça no lugar onde estou, quando estamos reunidos, porque o desejo desta casa é que a presença de Deus baixe sobre este lugar. E queremos ver Deus operar coisas tremendas. Okay? Quem é que já viu um cego a andar? Muito, pronto, já viram, só para ver se estavam atentos, se estavam a dormir ou não. Ok, muito bem. Já viram um cego a andar, né? Mas nunca viram um cego a ver, para não? Mas já tenho ouvido testemunhos de que cegos passaram a ver. Então, se Deus faz, será que Deus já se reformou? Se calhar Jesus Cristo já meteu os papéis para a Segurança Social e já foi aprovado e já tem uma... Não, Deus não para. Amém? Deus tem muito mais além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Quem para somos nós. Às vezes é que paramos naquele patamar, achamos que... Mas Deus tem muito mais para nós. Sempre uma nova etapa para acontecer na nossa vida. Sempre algo muito maior para conquistarmos. Uma nova dimensão a atingir, de acordo com a palavra, com aquilo que é de Deus, para podermos alcançar. Okay? E o meu desejo agora é mesmo esse, é que o céu, que não é só de agora, né? Se abra sobre este lugar e que Deus possa baixar e trazer cura e trazer restauração e salvação e libertação e tudo aquilo que é o mover de Deus. Porque nós somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus. Okay? E Ele quer fazer, até porque é que Ele não faz? Nós podemos dizer, pode não ser o tempo, mas também pode às vezes não ser do tempo, pode ser nós. Ok? Jesus não fez alguns milagres em determinados sítios porque aqueles homens não tinham fé. Ok? Mas não é sobre fé que vamos falar nesta noite. Okay? Vamos falar aqui um bocado sobre este texto e também sensibilizar aqui o nosso coração também para aquilo que eu acho que tem vindo a adormecer ao longo dos anos nas igrejas. Okay? Vou ler Neemias capítulo 1. Deixa-me tirar aqui os binóculos, não sei para que é que os binóculos servem, mas pronto. Não, chega àquela idade já é complicado. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos e os farei. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome.
Estes ainda são os teus servos e o teu povo que resgatares com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome e fazer prosperar hoje o teu servo e dar-lhe graça perante este homem. Era eu copeiro do rei. Até aqui a palavra de Deus. Okay? Agora vou pôr os binóculos que é para vos ver. Okay. Ao lermos aqui esta carta de Neemias, a mim tem-me incomodado bastante, não é só esta, mas também incomodado bastante. Ao vermos a palavra de Deus aqui no livro de Neemias, era um livro que, segundo os antigos, no Antigo Testamento, estaria conjuntamente com Esdras. Eles são ali da mesma altura, Malaquias também. Isto cronologicamente é interessante podermos analisar dentro destes fatores para às vezes ter um enquadramento dos tempos e da forma como eles trabalharam, às vezes uns no Reino Norte, outros no Reino Sul, trabalhando em conjunto, como Deus foi operando nas duas partes. Mas, essencialmente, aqui podemos ver que Neemias estava num sítio, estava num país que não era o seu. Ok? Literalmente não era o seu. E, no entanto, quando veio até ele, o Anania e alguns dos seus irmãos, lá de Judá, perguntou-lhes se eles, pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, ia cerca de Jerusalém. Jerusalém era a terra dos seus pais, certamente a sua terra, e como é lógico, aquilo que é nosso não deixa de ser nós. Ok? E nós não precisamos, se calhar, ir muito longe, mas, se calhar, ainda existe alguém que não é daqui, eu sei que existe, não é? Mas sabe que a sua terra, onde nasceu, não deixa de ser a sua terra, o seu lugar, ok? O seu país, seja o que for, onde estão os seus pais, que eles estejam vivos, a sua família, que eles já estejam sepultados, não deixa de ser a sua terra, ok? E, no entanto, Neemias pergunta como é que todos estes estão, nesta altura em que alguns já regressam do exílio, de certa maneira, aqui será a terceira vaga que regressa também, mas, essencialmente, ele pergunta como é que estão e como é que está a sua cidade, depois de todo aquele caos babilónico que foi causado naquela cidade. Okay? E disseram os restantes que não foram levados para o cativeiro. Lá na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém, fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Ok, para quem sabe quem é a sua cidade, para quem sempre viveu naquele lugar, em que aquele lugar estava construído, tinha a sua forma, trazer estas notícias passados uns anos, as notícias mais reais e mais fidedignas de então, não eram as melhores. Ok? Era um povo que estava em miséria, em desprezo, um povo que não estava, ou será que estava? Estava bem o povo? Pergunta idiota, não é? Não estava bem. Ok? E a própria cidade não estava bem, ela própria estava destruída, os muros destruídos, logo os muros que são, naquele tempo, a proteção das cidades, os portões queimados. A primeira coisa que os invasores tentam entrar é pelos portões. Não é por cima, escalando, mas regra geral era pelos portões. Não quer dizer que depois não fizesse o assalto também, depende depois da estratégia. De estratégia militar não percebo nada. Estive na tropa, mas não me perguntei nada. Está bem? Vamos lá em frente. No entanto, nós podemos ver que havia um povo aqui em grande opróbrio. Okay? E quando Neemias ouve isto, é complicado para ele, como qualquer um de nós. Se fosse um lugar onde nós amamos muito e vemos que está naquela miséria, eu acho que deve mexer connosco. Ok? E eu quero-vos dizer também isto que, não só fisicamente, mas espiritualmente, nós temos lá fora muitas pessoas assim. Ok? Que são muitas pessoas que estão em miséria, que estão em desprezo, que estão ao abandono, que a gente não sabe como. E quando me refiro a estas pessoas, não são propriamente pessoas, a prostituta, o alcoólatra, o drogado.
não são só estas pessoas. Há tanta pessoa vestida de gravatinha e anda aí que só Deus sabe como é que está por dentro. Por isso é que a gente vê as loucuras que existem, mas, no entanto, nós devemos, acima de tudo, olhar e ver que as pessoas lá fora, sem Jesus, estão em desprezo, estão em miséria, estão distantes, elas não estão, não passam a melhor vida que podiam ter. Okay? E a questão é, será que isto nos afeta o coração como afetou o coração de Neemias? Será que nós estamos bem, ou teoricamente bem, e já nem somos sensíveis para a necessidade do outro? Será que estamos a lutar com as nossas lutas e com as nossas dificuldades e com os nossos problemas? Porque todos nós temos. Okay? Quem lhe disse que não ia ter problemas, enganou. Quer fora do cristianismo, quer dentro do cristianismo. Os problemas existem. Há de formas diferentes de abordá-los. Okay? Com Cristo ou sem Cristo. Bem, podemos confiar em Cristo na luta, ou se não tivermos Cristo, ou confiamos nos nossos braços, ou confiamos em alguma coisa, seja o que for. Mas a questão é, como é que está o nosso coração? Quando nós olhamos e vimos a miséria lá fora, pessoas que você até percebe, até são de boas famílias, vamos usar esta expressão, e percebe que aquela pessoa está destruída por dentro. Até no meio religioso, situações destas. Fiquei preocupado neste fim de semana quando fui buscar a minha filha mais velha, que é mais nova. Está lá no acampamento, fui buscar a mais velha a outro acampamento. Agora querem acampar, eu já disse, dou-lhes uma tenda e falem lá ficar. Estou a brincar. E a minha filha relatou com uma outra moça, e apesar de serem crentes, que os pais tinham situações bastante complicadas, e uma delas também, que apesar de, numa situação, quase tentaram violá-la. E eu fiquei assim, Senhor, meu Deus, isto a mim não. E a questão que eu tenho é de orar para aquelas moças e perceber e entender que em cada casa, em cada lugar, se nós tivermos a sensibilidade de Deus, se calhar vocês começarão a ouvir o grito e o clamor de alguns que precisam de ajuda. Que estão lá, são miseráveis, mendigam, mas, no entanto, não deixam de ter casa, boa família e por aí adiante. Fora aqueles que a gente vê com os nossos olhos, aqueles que nós chamamos, aqueles que são excluídos em parte da sociedade e por aí adiante, é que são mais visíveis aos nossos olhos. Mas, no entanto, há outros que não são, que são tão miseráveis ou tanto como outros. E nós precisamos ter um coração sensível para perceber o clamor de Deus, o clamor dos outros. Okay? Estarmos preocupados com os outros. Okay? Eu ontem, por acaso, quando estava a pintar o quarto, pintar o quarto da minha filha mais velha, que deu mais trabalho, o quarto, não a filha vai dando. Estava a acabar de pintar o quarto da minha filha e, no entanto, do meu prédio, ouvi bum, tranquilo, mas depois ouvi ai, e eu, bem, Caim, Abel, não era nada disto. A gente deixei estar, mas continuei a ouvir, então cheguei à janela a ver. Então não é que o cão do vizinho do prédio ao lado, lá do segundo andar, caiu, boing, e estava lá, coitado do bicho, estava lá no chão, só conseguia mexer as patas da frente, no chão, certamente coluna e não sei o quê. A minha mulher até queria falar comigo, eu disse, olha amor, agora não posso, que eu vou ter que ir mesmo lá abaixo ao café, que ele tinha que ir nas traseiras do café, e fui lá falar com a dona do café, que a gente conhece muito bem, e disse assim, olha, que tem o cão da vizinha do segundo andar, sei que você conhece, olha, caiu, se eu não tivesse dado conta, o cão ficava lá até sei lá. E, no entanto, fui lá ajudá-lo nesta altura, e depois disse, olha, eu não mexo no cão, não é que tenha alguma coisa com o cão, mas a mim parece-me que a coluna não está boa, e eu estar a mexer no cão para fazer pior, não devo fazer. Telefonaram para os donos, não sei quem. Ora, seja o que for. Mas isto só para dizer que a gente também deve ajudar e chegar à frente. Tentar perceber e entender o clamor de Deus. O clamor das pessoas. Ok? Porque há pessoas que clamam a Deus
em situações complicadas que nem nós imaginamos. E Deus tem que nos dar esta sensibilidade e esta percepção de perceber que há pessoal que não está bem, que seja da nossa parentela, fora da nossa parentela, da nossa cidade, seja de outro lugar qualquer, para podermos estarmos sensíveis à voz de Deus. É muito importante. É muito importante. Há N pessoas lá fora, como nós costumamos dizer, que precisam das nossas orações, precisam de tudo aquilo que nós precisamos. Neemias ficou preocupado ao ouvir estas notícias. Então diz ele que sucedera que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei. Oh, Jesus. E chorei. Sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei. A questão é que quando nós ouvimos também estas palavras, nós choramos ou não? Não é que sejamos obrigados a chorar, mas chorar tem a ver com sensibilidade, tem a ver com... agora falta-me o termo. Não é benignidade, não é nada disso, mas como... Olha, falta o termo. Será que nós sentimos do outro lado? Nem estou a falar de empatia, não é esse o termo. Mas será que nós sentimos, será que nós choramos, será que nós ficamos entristecidos com a situação? Será que nós ficamos incomodados com a situação? Ou facilmente nos passa? E hoje em dia, facilmente nos passa. Temos tanta informação, tanta ocupação, tanta coisa que nos ocupam a cabeça. Basta pegar no telemóvel outra coisa qualquer, a gente ocupa logo e eu tenho... Alô? E Neemias sobre a situação da sua cidade, na miséria em que estavam, em que as pessoas, da forma que estavam, desprotegidas, da forma como estavam, e ele sentiu e disse: sentei-me e chorei. E a questão é: e nós? E nós? Lamentei-me por alguns dias, tristeza profunda, em que temos alguma situação e que passamos a vida em que, quando nos acontece alguma coisa ruim, bem ruim, nós não ficamos só para aquele dia, passamos a lamentar alguns dias ainda, a remoer a coisa, a tratar da coisa. Neemias recebe estas notícias, chorou e lamentou, ok? Por aqueles e por aquele lugar onde os seus pais estavam sepultados, que era a sua terra, que era o seu lugar, que era a parte da sua nação, em que ele podia sentir toda aquela tristeza. Hein? E estive jejuando. Alô? Jejuando. Há quanto tempo é que nós jejuamos? Eu não estou a dizer para pôr os braços no ar, não é isso? Atenção, não é isso. Nem tem nada a ver, não há problema nenhum. Já não jejuo para aí há uns 2 meses e meio. Não tem nada a ver. Não é porque tivesse aqui alguém que jejua todos os dias que é muito melhor do que nós. Ok? E nós temos que perceber e desmistificar tudo isto. Não é porque alguém ora 45 minutos, 2 horas por dia que é melhor do que nós. Ok? Não é porque alguém jejua 3 vezes por semana que é melhor do que nós. Não tem nada. Nós fazemos de acordo conforme a nossa cidade e segundo aquilo que nós acreditamos. E aquilo que é disponível para nós. E aquilo que nós conseguimos. Deus olha para nós, para o nosso coração, e Ele não avalia pela prática, mas avalia pela intenção. Ok? É pela intenção. Deus vê de forma diferente. Quando David derrotou Golias, o que é que o povo viu em David? Todo o povo, todo o exército, o que é que viu em David? Qual foi a vossa opinião? Qual é a vossa opinião? A fé em Deus. Não, o que é que viu em David? O que é que viu em David? Não aconteceu nada. O João já sabe a história, eles não sabiam. Eles estavam lá assim. Tremia tudo, não é? Porque se eu vou lá ao Golias,
Quando viram David e David sai, o que é que eles viram? O que é que eles viram? O que é que David era? Era um guerreiro? Alô, este é doido! Um pastor. O povo via um pastor, Deus via um rei. Vêem a diferença. Permite-nos ver como tu vês, Senhor. O que é que eu tenho que olhar para as pessoas e ver? Não, alô, permite-me ver o que tu vês. Aleluia, o que é que me diz que esta pessoa daqui a um tempo não é... não me interessa, se uma pessoa valente na tua obra, independente do estatuto, do lugar, não interessa. Interessa é alguém que Deus vai usar e vai trabalhar. Aleluia, Deus vê de forma diferente que nós vemos. Vou-vos dar outra. O que é que os homens e Abraão viu em Sara? Uma mulher, isto é dele. Né? Até mesmo quando Deus promete a Abraão, ela própria se ria. O que é que Deus viu nela? Uma mãe das nações. Deus vê de forma diferente. Deus não vê da nossa forma. Ok? Nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus. Precisamos estar sensíveis diante de Deus, diante das situações daquilo que nos rodeia. Precisamos de acordar, malta, como costumamos dizer lá fora. Precisamos de acordar espiritualmente. Precisamos de clamar a Deus. Precisamos dizer, preciso sentir como tu sentes. Preciso sentir o teu coração, o teu palpitar, o teu clamor. O clamor e o teu clamor, quando entendo isto, é o clamor de outros que se fazem subir diante dele. Deus, onde é que há pessoal? Onde é que eu posso fazer? Onde é que pode acontecer? O que é que eu posso fazer? Ouvir algumas destas situações, como é que eu posso me entristecer? Não posso clamar, posso celebrar? Alô? E jejuou, e diz que Neemias não só se assentou, não só chorou, não só se assentou a lamentar e por aí adiante, mas jejuou. Aleluia! Vamos lá, é o mover de Deus, é dizer, olha, com notícias desta forma não há vontade de comer, não há vontade de dormir, apesar de alguns nesta noite já estarem a dormir, estou a brincar. Não há vontade de comer, não há vontade de dormir, não há vontade de nada. É ou não é? Quando temos uma notícia daquelas que nos tira ao chão. Não é? Vocês conseguem dormir como deve ser? Conseguem ou não? Pronto, já vi, graças a Deus, vocês conseguem todos, eu não. Apesar de me ensinar o vosso truque. Okay? Quando nos tiram ao chão, quando há uma situação muitíssimo complicada, nós não conseguimos dormir como deve ser. Nós não temos vontade nem de comer. Foi a mesma situação. Ele jejuou. Diz, Senhor, isto é mais prioritário, este povo, este meu povo, que está lá em aflição. Então eu quero estar contigo, Jesus, e poder, porque esse é o principal objetivo do jejum. Okay? Não é o jejum, vou fazer jejum para que aconteça alguma coisa, é lícito, mas o fundamental e o principal do jejum é poder estar com Jesus. E porque estando com Ele, conhece todas as coisas também. Okay? E sabemos que há uns que só por oração e jejum é que saem. É o que Jesus dizia, não é? Por isso. Amém, aleluia. Não é? Ok? Temos aqui a atitude de Neemias quando recebe toda esta notícia, são notícias que nós não gostamos, mas que elas estão à nossa volta. Por isso é que eu digo, Deus abre-nos os olhos. Há clamores aí à volta. Aleluia. E não é só estarmos a fazer o nosso trabalhinho. Senhor, ajuda-nos a estar na Tua presença, a estarmos sensíveis à Tua voz e perceber onde é que há a necessidade, onde é que há o clamor, onde é que podemos chegar. Deus dirige-nos. Ok? Já perceberam, isto não é só um estudo do livro, isto é uma aplicação também à nossa vida. Ok? E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Há atitudes que nós temos que ter para que os céus possam abrir. Em colocar a nossa vida nas mãos de Deus, estar sensíveis nas mãos de Deus. Jejuar e orar para que Deus possa fazer as suas obras tremendas. Não é que Ele dependa da nossa oração e do nosso jejum para fazer alguma coisa. Não depende.
Basta só uma palavra e tudo modifica. Basta um toque, podemos usar esta expressão, e tudo muda. Não é que Ele dependa de nós para fazer alguma coisa. Nós é que dependemos dEle para fazer alguma coisa, para que alguma coisa aconteça. Então, na nossa necessidade, não é porque Ele necessita, é porque nós necessitamos. Porque nós é que somos os necessitados. Então, nós tomamos uma atitude no meio de tantas situações, e quando falamos isto é uma situação triste, mas há outras situações na vida que não são tristes, mas que nos levam também a ter que buscar a direção de Deus, o favor de Deus, e jejuar e orar para que Deus possa dirigir todas as coisas. E é um dos caminhos para que a presença possa se manifestar neste lugar, digo-vos já, é nós como grupo, como pessoas, como igreja, podemos jejuar e orar e estarmos juntos a clamar a Deus para que Deus se manifeste e possa trabalhar, e possa haver quebrantamento, possa haver arrependimento, possa haver o que tem que haver para que a presença de Deus se mova e baixe, é a nossa expressão, sobre este lugar. Aleluia. Eu ainda gostava de ver um cego a ver, agora não era a andar também. Eu ainda gostava de ver milagres de Deus, mas mais do que estes, eu gostava de ver aqueles milagres que eu mais adoro ver, que são homens totalmente desprezados, homens que estão miseráveis e que daqui a uns anos a gente vê e diz assim, Deus, tu fizeste uma obra brutal, como tu sempre fazes. Ok? E é isto que nós precisamos, é acordar, ter atitude, clamarmos a Deus, Senhor, ajuda-nos. Como é que nós podemos estar? Onde é que está o clamor? Onde é que podemos intervir? Como é que sentir o peso dos outros, orar uns pelos outros? É só orar pelos irmãos, é orar por aqueles que estão à nossa volta, dentro daquilo que é a possibilidade, daquilo que podemos. É? Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade, e para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite. Pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa do meu pai pecamos. De todo, nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Okay, nós percebemos que Neemias teve a noção completa, o discernimento completo de perceber o que levou a que o povo ficasse exilado. Ele próprio também percebeu, segundo a profecia de Jeremias, o regresso, que já Daniel tinha percebido e entendido, mesmo estando exilado. Eles perceberam que Deus cumpria todas as coisas. Ele percebia que aquilo que os afastava era aquilo que Deus tinha dito, e que era zelar, guardar os seus mandamentos, guardar os seus preceitos, andar de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. E deixe-me dizer, mesmo hoje, quando viramos as costas a Deus, depois queixamos-nos. Não fazer à minha maneira, viramos as costas. O Senhor fala connosco através da palavra, através do Espírito. E depois queixamos-nos. Aleluia. Não é a altura de queixar, irmãos. Não é a altura de virar costas. É a altura de levantar e ter atitude. E vamos em frente. Vamos caminhar. Vamos marchar. Vamos fazer as coisas acontecer. Somos nós que as fazemos? Não, mas vamos fazer as coisas acontecer. Vamos fazer a nossa parte. Deixe-me dizer que o avivamento que houve há uns anos atrás na América, na Pensilvânia, foram um grupo de jovens que se reuniram todas as noites. E oraram, e oraram, e oraram, e oraram, e oraram. Aqueles doidos, graças a Deus por isso. E oraram, uma série de tempo. E Deus se moveu de uma forma brutal. Nós precisamos disto continuamente, não é só orarmos agora para que aconteça o avivamento, nós precisamos continuar a crescer e a desenvolver. Okay? Porque também se tivermos pessoas novas, nós precisamos de acolhê-las e desenvolver. Se nós não tivermos a prática correta, a forma correta,
Nós não podemos ensinar aquilo que não sabemos. Ok, isso fica tudo para o pastor Luís. Pronto, está bem. Espero que se convertam 500 de uma vez e o pastor Luís nem durma, não é? Porque tem que ser... Não, estou a brincar. Alô? Temos que orar, temos que jejuar, temos que buscar e nós temos que perceber e ter entendimento espiritual das coisas que estão à nossa volta. O que é que está a acontecer? Porquê é que está a acontecer? Ele percebeu. Ok, nós como nação falhamos. Literalmente falhamos. Mas Jesus morreu na cruz e tá. Pois, mas olha, quando nós pecamos, nós ficamos com sentimento de culpa, ficamos com uma N de situações e temos que chegar à presença de Deus. Que Ele é o nosso advogado, é Ele que nos limpa, é Ele que nos renova, é Ele que nos faz outra vez ter a relação com os irmãos, é Ele que limpa tudo dentro de nós. Ok, então vamos tentar não entrar em pecado, temos a palavra, cada vez mais da palavra, cada vez mais do Espírito, e vamos agir em conformidade e tenha a autoridade que Cristo lhe deu, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, a avançar. Não tenha medo, seja corajoso. Ok? Porque coragem não é ausência de medo. O corajoso tem medo, sabia? O corajoso quando avança, não é porque não tem medo. Ele tem medo, mas ele decide ter coragem para avançar. Ok? Porque se não tivesse medo era maluco. Diz o outro, mas... Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos e os farei. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, e lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos os ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faz prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu o copeiro do rei. E este homem, quando se apresentou diante do rei, triste, não podia, não devia, tinha o pescoço a prémio, mas não havia alegria naquele homem. Tal era a tristeza de saber que os seus estavam em autêntica miséria. Vêem as guerras que temos hoje? Tentem transportar para os dias de lá. Acham que aquelas pessoas têm condições? Acham que aquelas pessoas têm alguma comunidade? Acham que aquelas pessoas têm alguma forma de ter alegria pelo aquilo que veem? Por isso nós precisamos, mais do que nunca, nos levantarmos com atitude para que Deus nos ajude. Deus ajudou e usou Neemias para reconstruir o muro em 52 dias. Brutal, nem 2 meses. E aquele homem é dos homens, se a gente estudar, é dos homens a nível de liderança dos melhores que há. Conflitos de dentro, de fora, ter que gerir todo o processo, os dias que tinha, da forma como conduziu, como estimulou, como levantou, e juntamente, se calhar, com Esdras, etc., como criou e conseguiu levantar o povo que estava na miséria. E deixe-me dizer, quando nós estamos na miséria, regra geral, as pessoas estão de cabisbaixo. Já não há nada para fazer. Mas este homem conseguiu, em Deus, levantar aquele povo, estimular aquele povo a levantar os muros, a haver proteção, a criar os portões, a haver estabilidade, para depois criar por dentro ou criar ainda por dentro, depois se levantar do tempo, ora, seja o que for. Nós precisamos de ser Neemias, que não só construir o muro, mas precisamos sentir primeiro, precisamos de clamar primeiro, precisamos de orar e jejuar primeiro, para que Deus nos dê a estratégia que nós temos que avançar, para que Deus possa se mover. Deixe-me dizer, não estou preocupado com aquilo que Deus vai fazer. Fico mais preocupado com aquilo que eu tenho que fazer.
Deus não falha. Eu falho. Então ajuda-me a não falhar, ajuda-me a fazer a tua parte para que tu possas continuar a fazer a tua de uma forma brutal. Neemias era um homem tremendo. E Deus deseja e anseia levantar Neemias nesta nação e nesta Europa. Okay? Para que o avivamento e a presença de Deus comece a ser cada vez mais real no sítio por onde estamos e onde vamos. E deixe-me dizer aqui de forma indireta, eu acredito que com a influência brasileira também a coisa ainda vai ser mais valente, mais forte. Mas eu oro para que Deus se mova, porque Deus não escolhe nações, não escolhe carecas cabeludos, não escolhe pessoas de cor, escolhe aqueles que são e que estão disponíveis para dizer: Deus, olha, conta comigo como um Neemias. Quero ser sensível quando ouças tudo aquilo que me rodeia. Se for para entristecer, eu entristeço. Se for para me alegrar, eu me alegro, mas eu posso estar na tua presença. Posso jejuar, quer haja tristeza ou alegria. Posso buscar da tua presença. Posso orar e clamar a Deus. Ter discernimento e perceber o que é que nós estamos a orar e a pedir e poder avançar. Porque nós sabemos que tu vais cumprir a tua parte. A questão é: queremos ver coisas grandes de Deus ou não? Alguns ainda estão a esperar para ver. Deixa ver o que é que vai dar. Deus não espera por aquele que espera que vai dar. Deus está a contar com aquele que está disponível para avançar. Mas não tenho muito. É com pouco. Eu só tenho estes peixinhos. Dá cá os peixinhos que Jesus multiplica. Alô. Okay? Sermos Neemias. Okay? Só orar e